Olá, muito bom dia. Começa agora mais um Café com Notícias. Estamos no mês de maio e maio é um mês especial porque desde 2011 a ONU criou a campanha Maio Amarelo com o objetivo de oferecer mais segurança ao trânsito e conscientizar as pessoas de que o trânsito é a vida. Para falar sobre o assunto, estamos aqui com o Francinário Medeiros, que é o superintendente da PRF aqui no Maranhão. Ele vai falar com a gente sobre essa campanha que se iniciou já no início do mês. Francinário, qual que é a importância desse momento de chamar a atenção da população sobre as questões do trânsito? Bom, primeiramente, bom dia, agradecer mais uma vez pelo convite de estar aqui e, de uma certa maneira, prestar esclarecimentos à sociedade, do qual nós servimos enquanto instituição pública. O Maio Amarelo, como você realmente falou, é um mês importantíssimo nessa conscientização do combate aos sinistros, à violência no trânsito. Então, a PRF está dedicada a esse mês, não só aqui no Maranhão, em todo o Brasil, para atuar nessa redução de sinistros, de acidentes, que é tão impactante para a nossa sociedade. E a questão do trânsito, ela é uma questão muito sensível para o mundo inteiro, não é? A gente sabe que, cotidianamente, milhares de pessoas circulam no trânsito, sejam nas rodovias federais, nas estaduais, dentro dos municípios, no carro, no ônibus, pedestres, ciclistas. E como é que funciona essa campanha? A campanha, tanto é que o tema da campanha esse ano é a responsabilidade, a mobilidade humana, responsabilidade humana. Ou seja, nós não pensamos mais só em um movimento urbano, não é mais uma mobilidade somente urbana, porque ela ocorre em todos os lugares, Sim. Dentro das cidades, nas rodovias, nos povoados, na zona rural. Então, esse movimento do ser humano, isso não é de agora, mas cada vez isso tem se intensificado, tem sido muito mais intenso, né? Então nós tentamos abordar todas essas pessoas, conscientizar todos dessa necessidade. Então, Francinário, a gente tem uma vida que é uma vida muito atribulada, de muitas obrigações. E às vezes a gente esquece o principal, não é? Por isso que vocês têm esse tema da campanha, que é um tema que chama atenção justamente para isso. Desacelere, seu bem maior é a vida. Por que é preciso, mesmo com tantas ações, que desde 2011, né, essa campanha ocorre em todo o mundo, por que é preciso pontuar sempre isso? As pessoas esquecem? A gente está entrando numa seara muito particular e, claro, por isso que a campanha, ela traz a responsabilidade não só às instituições que tratam da temática, como a PRF, o DETRAN, né, todos os órgãos da sociedade civil, ela é necessária porque essa conscientização muitas vezes nasce em casa. É importante que a família converse sobre trânsito, a esposa para o marido, para todos os componentes, os filhos. Todo mundo tem que ter essa consciência da necessidade de fazer esse deslocamento seguro, porque é necessária a sua volta para casa, para o seio da sua família e, portanto, é um assunto que tem que ser tratado. Tem que se pensar pela manhã, ao sair de casa, não sair com aquela pressa habitual, né? Então sair com tempo para poder estar no seu trabalho, na sua atividade e retornar também sem essa pressa. Isso vale também para as estradas, né? Nós temos longos deslocamentos e muitas vezes as ansiedades elas ocorrem na saída ou na chegada. Às vezes uma viagem longa, a pessoa está muito ansiosa para chegar em casa, acelera e perde a atenção e muitas vezes acontece o acidente por conta disso. Então, passa muito pela consciência individual. Por mais que haja leis, por mais que haja fiscalização, por mais que haja as placas que fazem a orientação de trânsito, mas se não houver a consciência, nós aí teremos que repensar isso, né, irmão? Importante.
Meu pai sempre falava o seguinte: a gente está indo para casa, a casa está lá, então vamos voltar para casa com mais calma, com mais tranquilidade. A correria realmente às vezes atrapalha a gente e pode trazer, né, uma consequência muito grave, porque no acidente de trânsito não é só a perda material, não é? E as consequências são muitas. É para quem está no automóvel, ou na bicicleta ou na moto, não é? E também para a família, porque é uma consequência que se estende por muito tempo. Você já pensou, você correndo, teve um caso recente agora a gente viu, não é, de um atropelamento, e aí o que vai acontecer com essas famílias que às vezes perdem o pai, a mãe, por conta de uma simples falta de atenção? Exatamente. Eu faço um comparativo muito parecido com esse quando eu falo de campanhas educativas. A campanha educativa, muitas vezes, que a PRF e outros órgãos fazem, ele, às vezes, visa escolas, crianças, e eu sempre digo que é uma ação que se prolonga no tempo, porque nós, ao educarmos uma criança, nós teremos um adulto consciente, né? Falando isso do trânsito, claro, isso para outras áreas também, mas o trânsito sobretudo. E dessa mesma forma é o acidente, ele não fica somente naquele ponto, ele não é só um prejuízo material, é sobretudo o prejuízo humano, é o prejuízo familiar. Um pai que perde a vida no trânsito vai, obviamente, modificar todo o trajeto dos filhos, das pessoas que dependem dele, né? E muitas vezes, na maioria das vezes até, são pessoas ainda numa faixa produtiva, né, que estão sustentando o filho, né, as famílias. Então, assim, nós precisamos realmente ter uma consciência, porque os danos são muito maiores do que aqueles que a gente observa inicialmente. E quais são os maiores desafios? Onde é que as pessoas estão pecando mais? Na velocidade, no consumo de álcool? O que vocês têm observado ao longo dessa campanha, né, de anos anteriores e esse ano também? Pela nossa própria experiência, estatísticas digamos assim, das nossas notificações, das nossas abordagens, é um conjunto de ações. Vai desde essa pressa e, portanto, ao aumento da velocidade, e o aumento da velocidade, obviamente, que se perde a atenção, se você tem menos controle do veículo, até os momentos ali que são de irresponsabilidade, digamos assim, como o uso da bebida alcoólica ao volante, que enseja em crime, inclusive, né? E muitas pessoas perdem a vida, não só o ator, aquele que está dirigindo embriagado, como outras pessoas que muitas vezes não têm nada a ver com a situação, elas também são vítimas do trânsito, né? Tolerância zero, né? Por isso que se indica, se recomenda, se determina que consumiu álcool não deve dirigir, chame o anjo, chame alguém que combine com os amigos, não é? Porque não é porque você dirige que você vai deixar de se divertir, mas se a turma combinar direitinho, dá para todo mundo se divertir com segurança. Outro ponto que chama também a atenção, vocês trabalham isso durante a campanha, sobre o uso do celular. Tem muita gente que ainda está usando o celular quando está dirigindo. Muito. É uma campanha, nós usamos, né, todos os meios possíveis na fiscalização. Inclusive a PRF já atua com drones também, né, uso da tecnologia. Nós temos as nossas câmeras que identificam. Então, é um conjunto de ações. Mas aí eu volto novamente para aquela questão da consciência. Essa consciência que é uma responsabilidade de todos, não é só dos órgãos que fiscalizam. Sim. Porque o policial não vai estar dentro do veículo com a pessoa o tempo todo. Ela aborda a pessoa, dá as orientações e, a partir dali, a pessoa segue a viagem. Sim. Obviamente que o policial, o PRF, não estará presente. Então, sim, a pessoa está presente é a consciência dela. Ela precisa seguir com a viagem com essa consciência. Faltam políticas públicas para a gente entender aí, quando o senhor fala de consciência, a importância disso começar lá na escola, não é? Porque se você educa uma pessoa desde pequenininho, faz ele entender qual é a importância do trânsito, de fato, até em casa ele se torna um multiplicador. O senhor entende que, apesar de tantas campanhas, de tantas ações, a gente entende também que a PRF, a pessoa do Departamento de Trânsito Estadual, também é a ponta,
a última ponta. O senhor acha que está faltando um pouco mais de políticas públicas ao longo do ano? Está faltando chegar nas escolas da maneira como deveria ainda? Sim, eu acho que nós podemos intensificar essa campanha, né, para o público ainda muito jovem, as crianças, os adolescentes. Entretanto, claro, não podemos descuidar dos adultos, porque o sinistro, o acidente está acontecendo no momento. Sim. Nós estamos preparando as crianças e os adolescentes para ser um condutor futuro, mas no presente nós temos condutores e esses condutores estão causando acidentes. Então, o foco, nós esse mês estamos até com uma grande iniciativa aqui no Maranhão, que nós temos uma carreta, um veículo preparado que nós chamamos de cinema rodoviário. Ele comporta ali cerca de 50 pessoas e nós estamos atuando em vários municípios esse mês, né, com colegas que são PRFs, que são já especialistas nessa questão de tratar com criança, com público mais jovem, no sentido de trazer, né, a palestra ali uma ação mais teatral, que isso tem um peso, né, passa filmes ali também, às vezes que são mais um pouco, não, claro, não são filmes pesados, mas no sentido de sensibilizarem as pessoas, sobretudo os jovens, né, a ter um olhar muito mais cauteloso. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na volta falaremos sobre essa programação do Maio Amarelo que está sendo conduzida pela Polícia Rodoviária Federal do Maranhão. A gente volta já com o Café com Notícias, não saia daí. Estamos de volta com o Café com Notícias e hoje eu recebo o superintendente da Polícia Rodoviária Federal do Maranhão, o Francinário Medeiros. Estamos falando sobre a campanha do Maio Amarelo, uma campanha que existe desde 2011, que foi iniciada pela Organização das Nações Unidas e que pretende conscientizar toda a população sobre a importância de ter segurança no trânsito. Eu tenho dados aqui de 2024 que trata dos acidentes em rodovias maranhenses. O Maranhão registrou mais de 1.300 acidentes nessas rodovias federais. A velocidade, a falta de atenção são os grandes responsáveis, não é? A falta de consciência, a pressa desses condutores que acabam, às vezes, perdendo a vida ou provocando acidentes que fazem que outras pessoas percam as vidas também, destroem famílias, etc. E a campanha ela vem com esse tema desacelere, não é? Sua vida é o seu bem maior. Sim. E como é que está essa abordagem? Vamos falar agora da campanha, essa programação. Você falou que nos municípios tem a apresentação de filmes, não é? O cinema rodoviário. Como é que está isso? Quantos municípios? Todos os municípios? Não, infelizmente nós não podemos atuar em todos os municípios, né? Dada a necessidade de uma logística que seria gigantesca. O Maranhão tem mais de 200 municípios, né? 217. 217 municípios, então nós elegemos alguns municípios perto de locais onde são estratégicos no sentido de observarmos pelas nossas estatísticas ali os indícios de excesso de velocidade e, consequentemente, de acidentes. Então, a campanha, esse ano, ela elegeu alguns municípios para atuar com esse nosso cinema rodoviário, onde nós atuamos, não só com crianças e adolescentes, empresas, adultos, porque, como nós falamos no início, é necessário uma consciência de todos, e já nesse momento, né? Nós pensamos em crianças, obviamente, para o futuro, mas quando falamos de adultos, tem que ser já agora. Então, é necessário que a gente atue também com palestras em relação aos adultos. A gente verifica nos municípios, por exemplo, a frota maior de motocicletas. Em algumas cidades, as pessoas deixam de usar o capacete, que é o item principal de segurança. Infelizmente, apesar de se falar tanto sobre isso, de existir lei e fiscalização, mas a gente percebe que nos municípios o uso do capacete, por exemplo, ainda é uma dificuldade. Quando vocês vão para lá fazer essa palestra de conscientização, vocês chamam a atenção para isso também, não é, superintendente? Sim, esse é um dos temas assim, mais importantes, porque nos nossos levantamentos
nós observamos que grande parte desses acidentes, e sobretudo os fatais, eles envolvem motocicleta. Uma queda, um acidente, uma colisão com a motocicleta geralmente resulta em um óbito ou uma lesão muito grave. E aí, saindo um pouquinho, mas depois voltarei para o tema, a lesão grave também traz um prejuízo gigantesco, porque ela tira, né, um trabalhador produtivo da sua atividade, onera o serviço Estado, de né? saúde, o Estado. Então, é uma força a menos ali, produtiva, é um gasto a mais no serviço público de saúde. Então, nós temos uma série de consequências também, né, do acidente que não resulta em óbito. Claro que o óbito é uma perda ali irreparável, mas o acidente grave, ele também lesiona muitas vezes a pessoa de modo permanente. Exato, Às vezes as a pessoa fica consequências. inválida, né, para o resto da sua vida, e isso traz uma consequência muito grande, não só do ponto de vista psicológico, familiar, mas também do ponto de vista lá do recurso dos gastos públicos. E a gente estava falando dos municípios que recebem as ações nas campanhas, né? Eu vi aqui também que entre os municípios de maior número de ocorrências, São Luís, Imperatriz, Caxias, Bacabal, são pontos, né, em que vocês devem trabalhar, né? Tem um trabalho maior também nessas áreas de grande circulação. Nesses lugares, a PRF também está trabalhando mais Sim, com a campanha? Está trabalhando mais, são municípios com grande destaque no estado, não só pelo número maior de população que tem, são os maiores municípios, esses que você citou, mas também é onde ocorre muitos sinistros. Então, a campanha ela também busca atuar naqueles locais onde há um número maior de pessoas que são acometidas por acidentes. Aí vocês realizam abordagens educativas. Como é que está a campanha? O que mais vocês realizam durante o mês? Nós temos essa campanha com o cinema rodoviário, que está percorrendo alguns estados, né? Inclusive teve recentemente em Balsas, na Agrobalsas, mas também nas nossas unidades operacionais há uma abordagem dos veículos que estão em deslocamento, seja caminhões, seja veículos de passeio. E vamos mais além, as nossas equipes vão até as escolas, vão até as empresas, né? Há muitas palestras que são solicitadas e nós, na medida do possível, tentamos atender a todos, porque entendemos que essa também é uma forma da PRF estar mais próximo ali da sociedade civil, e isso traz bons resultados, porque aproxima e conscientiza, né? E como é que faz para convidar a PRF, né, para participar, para fazer uma palestra na empresa? A empresa ela se manifesta através de um ofício, encaminha, né, um documento fazendo a solicitação de uma palestra e a PRF responde. Muitas vezes já é solicitado ali uma data, se nós não tivermos condição de atuar naquela data, nós informamos, né, uma disponibilidade em um outro momento, de forma que é feito essa tratativa e geralmente chegamos num acordo de uma data específica ali para enviarmos a nossa equipe para proferir essa palestra. Não é só durante o mês de maio, né? Não. A palestra ela ocorre durante todo o ano, né? Nós, claro que o mês de maio nós intensificamos, mas ela ocorre em todo o ano. E é legal esse contato direto, não é, com as pessoas dentro dos seus locais de trabalho, porque meio que quebra aquela coisa a polícia só vem para punir, né? Não, mas a polícia também vem para educar. E aí eu queria te agradecer, Francinário, a presença aqui no Café com Notícias, parabenizar vocês por essas ações, né? Saber se vocês vão continuar fazendo essas ações também nas rodovias. Sim, claro, vamos continuar. Essa é digamos assim, uma das missões da PRF, né? Ela atua na prevenção. Ela, claro, se houver necessidade, nós vamos usar, coibir de uma maneira ali, através de uma notificação, fugir, não né? tem como, né? Mas a parte educativa nossa, da prevenção, da ação preventiva, ela é muito importante para nós. É isso aí. Então, muito obrigada mais uma vez pela presença com o Café com Notícias. E para você, condutor, pedestre, motorista, fique atento. O mês de maio é um mês de atenção no trânsito, mas essa atenção precisa ser
o ano inteiro. Obrigada a vocês também pela audiência e até o nosso próximo encontro.